Meu nome é Júlia e eu e a Isabela a gente vai apresentar sobre nutrição e gastroenterologia. Primeiro eu vou começar falando sobre a triagem, avaliação nutricional e desnutrição. Entende-se por triagem nutricional o processo para identificar um indivíduo desnutrido ou em risco de desnutrição. O intuito da triagem é determinar se uma avaliação nutricional detalhada está indicada. Atualmente, os instrumentos para a identificação de pacientes com riscos de desnutrição são denominados instrumentos de triagem nutricional. Então, existem várias ferramentas para medir o risco nutricional e vai ser eles o NRS 2002, a Mini Avaliação Nutricional e o MUSH, entre outras. Mas essas são as mais usadas. Um instrumento de triagem nutricional não necessita estabelecer o diagnóstico nutricional nem a gravidade da desnutrição, mas ele deve apontar o risco nutricional de desenvolver desfechos negativos durante a avaliação clínica. A avaliação do estado nutricional mais detalhada é necessária para a identificação precoce dos pacientes que possam necessitar de intervenção nutricional. A avaliação do estado nutricional, a gente vai falar AM, é realizada após a identificação do paciente em risco nutricional. Então, ela vai permitir estabelecer o grau de desnutrição desse doente e projetar o plano terapêutico nutricional visando a recuperação e ou a manutenção do estado de saúde. Quando realizada periodicamente, permite a gente monitorar a evolução do estado nutricional. Então, a avaliação nutricional pode ser realizada por meio de métodos objetivos antropométricos, composição corpórea, exame físico, exames bioquímicos e funcionais e medidas de consumo alimentar e método subjetivo. Como é a avaliação subjetiva global? A avaliação nutricional deve ser feita no momento da admissão hospitalar do paciente e recomenda repetir periodicamente durante a sua internação, conforme for necessário. Então, aqui eu trouxe um algoritmo, dessa triagem, quanto que vai precisar, se é um paciente que ele possui risco ou se não tem risco, como que a gente vai conceder com a avaliação nutricional desse paciente. Então, depois eu vou mandar os slides para vocês, aí vocês dão uma olhadinha. Mas aqui, a gente faz admissão em 24 até 24 horas, aí a gente vai fazer a triagem nutricional. Aí a gente vai ver se é um paciente com risco, a gente vai repetir a triagem. Se é um paciente sem risco, a gente vai repetir a triagem. Se é com risco, a gente vai fazer avaliação nutricional, vai fazer planejamento, implementar uma terapia nutricional e a gente vai ficar constantemente monitorando esse paciente. Pode passar. Desnutrição. A desnutrição continua sendo um dos maiores problemas de saúde pública nos países em desenvolvimento e ela pode ser definida como um estado de nutrição em que deficiência, excesso ou desequilíbrio de energia, proteína e outros nutrientes causam efeitos adversos no organismo, tanto no tamanho, na forma, na composição, como consequências clínicas e funcionais. Atualmente, inclui-se a presença de estado inflamatório como componente importante da definição de desnutrição, classificando-se em desnutrição isolada, que é a anorexia nervosa, desnutrição com inflamação moderada, que é a diabetes mellitus e o câncer, e a desnutrição com inflamação aguda, que é causada por trauma ou uma infecção grave. Epidemiologia da desnutrição hospitalar. A prevalência da desnutrição em pacientes hospitalizados tem sido amplamente documentada nas últimas 3 décadas e pode ocorrer em 19 a 80% dos casos. Pacientes hospitalizados em estado nutricional depauperado apresentam elevados riscos de desenvolver maiores taxas de complicações e mortalidade e representam custos aumentados para a instituição e sociedade. O doente internado sofre mudanças em seu metabolismo decorrente da própria doença e do tratamento que esta requer. Com a progressiva deteriorização nutricional, as funções cardíacas, respiratórias, intestinal, renal e imunológica podem ser acometidas
e, consequentemente, os riscos de complicações, principalmente as infecciosas, vão encontrar-se aumentados. No Brasil, de 15 a 40% dos pacientes são internados já sofrendo de desnutrição, e as causas são, né, a doença de base, as precárias condições socioeconômicas e a inadequada triagem. Por isso que é sempre importante fazer a triagem na admissão desse paciente. Desnutrição primária e secundária. A desnutrição hospitalar, ela pode ser uma conjugação da desnutrição primária, consequente do baixo nível socioeconômico, que dificulta a aquisição de aporte proteico calórico adequado, em associação à desnutrição secundária, causada pela própria condição clínica do paciente, como é o câncer, infecção, doenças crônicas e também as inflamatórias. Desnutrição terciária. À medida que aumenta o tempo de internação, também vai aumentar os riscos de desnutrição. O aumento é multifatorial, incluindo fatores causais da desnutrição no momento da admissão. Maior consumo de reservas energéticas e nutricionais do enfermo em resposta a tratamentos mais agressivos, que são cirurgias, radioterapias e quimioterapias, e eventuais perdas por distúrbios digestivos, como náuseas, vômitos, ilho paralítico e diarreia. Assume também grande importância na etiologia da desnutrição hospitalar o aspecto iatrogênico, ocasionado pelo longo período de jejum que a paciente é submetido pela intolerância à alimentação hospitalar ou pela falta de apetite, por aspectos fisiológicos ligados à doença e à hospitalização, como jejum obrigatório para preparo de exames diagnósticos e períodos pré- e pós-operatórios. Alterações endócrinas na desnutrição não complicada. Na desnutrição, o organismo sofre diversas alterações hormonais que afetam a capacidade física e ações necessárias ao funcionamento natural do corpo humano. A insulina, por estar reduzida na desnutrição, deixa de agir sobre a síntese proteica e muscular, além de reduzir a lipogênese e o crescimento. Os hormônios de crescimento, que é o GH, está com atividade aumentada, implicando o aumento da síntese de proteínas viscerais e lipólipos, uma redução da síntese de ureia e captação de glicose pelos tecidos. A somatomedina, por sua vez, encontra-se com atividade diminuída e aumenta a produção de GH, diminuindo a lipólise e a síntese proteica muscular de colágeno e de cartilagens. As catecolaminas e os glicocorticoides podem ou não estar aumentados. Alterações hematológicas. Na desnutrição proteico-calórica, é comum a diminuição das concentrações de hemoglobina e hemácias relacionadas à menor necessidade de oxigênio dos tecidos, assim, a redução de massa corpórea magra e a menor atividade física dos pacientes desnutridos resultam em menor demanda de oxigênio. A baixa ingestão de aminoácidos ocasiona diminuição da atividade hematopoética. Se a quantidade de ferro, ácido fólico e vitamina B12 forem insuficientes para a recuperação hematopoética, poderá ocorrer uma anemia funcional grave e uma hipóxia tecidual. Alterações cardiovasculares e renal. O coração e o rim, eles perdem massa progressivamente durante a evolução da desnutrição e vai ocorrer, então, a diminuição do débito cardíaco, do volume sistólico e da pressão arterial. A circulação central tem prioridade sobre a circulação periférica. Os reflexos cardiovasculares são alterados, ocasionando hipotensão postural e diminuição do retorno venoso. O fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular podem ser reduzidos como consequência da diminuição do débito cardíaco. Porém, o clareamento de água e a capacidade para concentrar e acidificar a urina parece estar inalterados. Alteração do sistema respiratório. A desnutrição pode provocar atrofia da musculatura acessória e do diafragma,
pois estes são catabolizados para preencher as necessidades energéticas do organismo. Isso compromete a troca gasosa e a força dos músculos respiratórios, que vai diminuir a resposta neurogênica ventilatória à hipóxia e à hipercapnia. Com isso, ocorre diminuição da força inspiratória, capacidade vital, capacidade residual funcional e da oxigenação. Em consequência dessas alterações, há uma diminuição do desempenho respiratório ao esforço, ocorrência de insuficiência respiratória aguda, dificuldade de interromper o uso de ventilação mecânica e maior suscetibilidade a infecções pulmonares. Agora, alterações nas funções do aparelho digestivo. Na desnutrição, o trato gastrointestinal e o pâncreas vão atrofiar. Então, vai ter uma diminuição na produção de secreção gástrica, pancreática e biliar, com concentrações normais ou baixas de enzimas e de ácidos biliares conjugados. Em decorrência da consequente hipocloridria e hipomotilidade intestinal e deficiência imunológica, ocorre o supercrescimento bacteriano no intestino delgado alto, em especial de bactérias anaeróbicas facultativas. Essas bactérias convertem os ácidos biliares conjugados em desconjugados ou livres e vai impedir a formação de micelas mistas, e com isso dificulta a absorção de gorduras. A proliferação bacteriana e o comprometimento das funções pancreáticas e biliar, associadas a alterações do intestino delgado, como a diminuição da altura das vilosidades, hipomotilidade intestinal e diminuição das enzimas na borda em escova, resultam na má absorção de lipídios e de sacarídeos e na intolerância à lactose. E, como consequência, o paciente apresenta diarreia. Esta, por sua vez, agrava a desnutrição, formando um círculo vicioso. Agora, alterações no sistema imune. Na vigência da desnutrição, ocorre atrofia de tecidos linfáticos. As principais alterações observadas na desnutrição proteico-calórica grave aparecem em envolver os linfócitos T e o sistema complemento. Ocorre redução no número de linfócitos T, auxiliares pela diminuição da atividade IL-1, redução da razão T4-T8 e da produção de linfocinas e monocinas. As consequências das alterações do sistema imune para o enfermo desnutrido são maior morbimortalidade, risco aumentado de infecções por micro-organismos oportunistas, como bactérias gram-negativas, cândida e herpes simples. Alteração da cicatrização de feridas. O processo de cicatrização é complexo e dinâmico e envolve a hemostasia, inflamação, proliferação celular e remodelamento, com o objetivo de restaurar a continuidade anatômica e funcional. Ele depende do fornecimento adequado de oxigênio, energia, síntese de proteínas e diversas reações enzimáticas que envolvem as vitaminas e os minerais. A desnutrição é o fator de risco para o retardo da cicatrização e o desenvolvimento de diferentes lesões, entre elas as úlceras por pressão, por causa do prejuízo na regeneração tissular, da resposta inflamatória e da função imunológica. Nutrientes desenvolvem papel crucial para o adequado processo de cicatrização. As vitaminas e minerais são cofatores essenciais para as relações fisiológicas celulares e para o metabolismo de macronutrientes. Suas quantidades devem ser adequadas para garantir a normalidade de funções celulares em estados distintos. A deficiência desses micronutrientes pode dificultar a cicatrização, pois atuam como cofatores, participando de todas as fases da síntese do colágeno. Alteração da composição corpórea. As alterações fisiológicas encontradas na desnutrição proteico-calórica moderada a grave estão associadas à perda de proteína corporal total. Esses pacientes apresentam como consequências maiores índices de complicações pós-operatórias e tempo de internação.
A evolução clínica. Quando o suprimento calórico proteico para os tecidos e células não puder mais ser mantido, ocorre uma grave descompressão de função orgânica no rim, no coração, fígado e intestino, com acidose, coma e morte. Esses eventos podem ocorrer em poucas horas. A descompensação metabólica em virtude da desnutrição proteica grave pode incluir diátese hemorrágica e icterícia, uma vez que o fígado não é capaz de produzir fatores de coagulação e proteínas de transporte. As causas mais comuns de morte são edema pulmonar com bronquipneumonia, sepse, gastroenterite e desequilíbrios hidroeletrolíticos. Terapia de nutrição enteral, TNE. Entende-se por terapia nutrição enteral um conjunto de procedimentos terapêuticos empregados para a manutenção ou recuperação do estado nutricional por meio da nutrição enteral. Indicações da TNE incluem-se as situações em que o trato digestório estiver total ou parcialmente funcional e quando a ingestão oral for insuficiente para atingir 2 a 3 terços das necessidades. Aqui eu coloquei um quadro das indicações de quando a gente vai fazer a terapia nutricional enteral, né? Os pacientes que possuem problemas neurológicos ou psiquiátricos, vai ser quando a gente vai fazer essa terapia, quando tiver neoplasia, trauma, inflamação, doenças desmielinizantes, depressão grave, anorexia nervosa, dependendo do caso desse paciente, né? Gastrointestinal, quando tiver uma pancreatite, uma doença inflamatória intestinal, a síndrome do intestino curto, doenças inflamatórias neonatais, má absorção, preparo intestinal pré-operatório, fístulas digestivas, quando tiver problemas na orofaringe ou esofageal, quando tiver uma inflamação, trauma, uma neoplasia, e miscelânea, quando tiver queimaduras, quimioterapia e radioterapia. Aqui as contraindicações, né, de quando eu não vou fazer essa terapia. Na maioria das vezes é relativa ou temporária. Então, vamos supor que eu tenho uma doença terminal, aí eu tenho que ver a razão e a condição desse paciente, se eu vou fazer ou não. Então, eu tenho que ver doença terminal, obstrução intestinal, sangramento gastrointestinal, os vômitos, a diarreia, as fístulas intestinais, as isquemias gastrointestinais, o ilho paralítico e a inflamação do trato gastrointestinal. Nutrição enteral precoce. O conceito de nutrição enteral precoce consiste na oferta de terapia nutricional nas primeiras 48 horas após a ocorrência de um evento traumático ou infeccioso. Essa intervenção justifica-se na medida em que a ausência de nutrientes no trato gastrointestinal, especialmente no intestino, está associada à hipertrofia intestinal maior, favorecendo a quebra da barreira imunológica, a permeabilidade e possível translocação microbiana, resultando eventualmente no aparecimento de complicações infecciosas e aumento na taxa de mortalidade. Aqui outro quadro, né, quando eu vou fazer a indicação, como é que eu vou selecionar essa via? Então, eu tenho um trato gastrointestinal funcionante? Sim. A nutrição parenteral é maior que 6 semanas? Então, se sim, eu vou fazer enterostomias. Tem risco de aspiração pulmonar? Não. Então, eu faço gastrostomia. Se sim, jejunostomia. Se não tem nutrição parenteral maior que 6 semanas, eu vou fazer a sonda nasointeral. Eu tenho risco de aspiração pulmonar? Não, sonda nasogástrica. Se eu tenho, sonda nasoduodenal ou nasojejunal. É assim que eu vou fazer a minha escolha. Tempo de administração da nutrição enteral. Após a indicação da terapia nutricional enteral como via de alimentação, deve ser estimado o tempo pela qual a terapia será necessária para então proceder à escolha da melhor via de acesso. Particularmente, para o paciente cirúrgico, a estimativa deve compreender o tempo de nutrição pré- e pós-operatória ou perioperatória. Ainda não se sabe com certeza qual o tempo ideal para nutrir o paciente nos períodos pré- e pós-operatório. Pelo menos 10 dias de nutrição enteral pré-operatória associam-se à melhora do estado nutricional em casos de desnutrição moderada.
No entanto, pacientes com desnutrição grave, associada a outras comorbidades clínicas, poderão necessitar de maior prazo, particularmente os portadores de doenças benignas. Dose e velocidade de administração. A administração gástrica intermitente pode ser iniciada com um volume de 60 ml em sua concentração total, progredir até 250 ml a cada 4 horas, respeitando a tolerância e o objetivo nutricional. Quando a infusão for contínua, deve-se administrar inicialmente dieta na concentração total, começando com 10 a 40 ml por hora, com um aumento de 10 a 20 ml a cada 8 a 12 horas, conforme a tolerância do paciente. A aspiração de resíduo gástrico é útil para avaliar o esvaziamento gastrointestinal e evitar o risco de regurgitação e aspiração pulmonar. O procedimento de verificação do conteúdo residual gástrico é feito após a injeção de 3 a 5 ml de ar, com a seringa grande, que é de 50 ml, e aí na presença de resíduos maiores que 200 ml, com o uso da sonda nasointeral ou maiores que 100 ml com gastrostomia, associada a desconforto ou distensão abdominal, deve-se interromper a administração de nutrição enteral e investigar o paciente clinicamente e radiologicamente. Seleção das dietas enterais. Após identificar qual paciente é candidato à terapia nutricional, o próximo passo é elaborar um plano de dietoterápico. A avaliação da capacidade digestiva e absortiva do paciente deve ser monitorada para então selecionar a fórmula enteral. As formulações enterais podem ser nutricionalmente completas, quando é oferecida na quantidade recomendada para serem utilizadas como a única fonte de nutrição ou como complemento a pacientes com ingestão oral normal, ou nutricionalmente incompletas, para serem empregadas somente como suplemento e não como fonte exclusiva de nutrição. Agora eu vou passar a palavra para a Isabela.